Donald Trump é um fascista e já está na hora de todos nós enfrentarmos esse homem. Governar pelo medo é uma péssima ideia. O fascismo é o próprio sistema. A tirania exige o vosso medo, o vosso silêncio e a vossa complacência. Chamou a estes comícios eventos de ódio à América. Sem tronos, sem coroas, sem reis, sem nada. Meu sangue ferveu. Isso é uma loucura. Este país virou tanto para a direita que mais parece a Alemanha nazista antes da guerra. As manifestações foram muito pequenas, muito ineficazes e as pessoas estavam doidas. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast nunca funcionou, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. É só você entrar no navegador e digitar Rádio Web Xixová e o navegador vai direcionar você ao site. Lá tem um QR Code, você encosta seu telefone ali e instala o aplicativo. Aí você pode pedir uma música, pedir uma oração ou bater somente um papo comigo pelo WhatsApp. Xixová, muitos me perguntam o que significa Xixová. Xixová é essa montanha aí, ó, atrás de mim. Na língua tupi, quer dizer pico alto. Então, a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade e transmite via web da Praia Grande, Litoral, Brasil e ao redor do mundo. Mas bora lá falar desse negócio do No Kings sem rei. Manifestação violenta nos Estados Unidos, condenando o Donald Trump que ele está tomando uma posição de rei. Mas, na verdade, ele não está tomando uma posição de rei. Ele está tomando uma posição de ditador. E o que é pior, como a lei americana não é uma lei lá muito perfeita como todos achavam que era, eles estão com um problema sério, porque parece que todo o judiciário está encurralado e apoiando ele nessas asneiras aí. Para vocês verem que aonde não tem democracia e como funciona as coisas. Bora lá e nós vamos conversando no decorrer aqui desse vídeo. 7 milhões de pessoas nas ruas dos Estados Unidos, a maior rebelião popular contra Trump e o maior protesto da história dos Estados Unidos. Hoje a gente vai trazer tudo o que você precisa saber sobre esse protesto, sobre o No Kings Day, em detalhes. Muito do que a gente vai ver no vídeo de hoje, a mídia não quer que você veja, tá? Vamos pro vídeo? Sem enrolação, direto pro assunto. Sábado, dia 18 de outubro de 2025, vai ser lembrado na história como o dia em que os Estados Unidos deram um basta. Esses números rivalizam com os maiores levantes da história moderna dos Estados Unidos. Aproximadamente 7 milhões de pessoas encheram as ruas em mais de 2.700 manifestações espalhadas pelos 50 estados dos Estados Unidos. O movimento No Kings, sem reis, não apenas eclipsou os próprios protestos realizados em junho passado, quando 5 milhões saíram às ruas, mas estabeleceu um marco histórico, possivelmente a maior mobilização de protesto em um único dia na história dos Estados Unidos. A verdade é que os Estados Unidos ele está pouco se lixando que tipo de governo tem os outros países. Só basta concordar com eles e acabou. Não interessa se você é ditador, porque os Estados Unidos apoia e bate palmas a muitas ditaduras. As únicas ditaduras que eles não apoiam é aqueles que não estão submissos a ele. Haja visto na última Copa do Mundo aí no Oriente Médio, os Estados Unidos apoiava e batia palma para um país que não está nem aí com o direito das pessoas e de mulheres que apedrejam pessoas em praça pública, mas eles não estão nem aí. Sabe por quê?
porque aquele país direciona todo o petróleo para eles. Então, que se dane. Mas não é só esse, tem muito mais. O contexto dos protestos não poderia ser mais explosivo. Uma paralisação governamental que entrava em seu 20º dia, deixando 900 mil funcionários federais em licença forçada e outros 700 mil trabalhando sem salário. As operações de imigração tornaram-se especialmente controversas. Mais de 400 mil deportações foram realizadas nos primeiros meses de 2025, com a administração Trump alegando que 2 milhões de imigrantes deixaram o país entre deportações forçadas e autodeportações. Ainda mais alarmante, agentes federais... Isso aí é a maior limpeza étnica do planeta. Isso é feito na cara de vocês. E o que é pior, as pessoas que apoiam o Donald Trump são aqueles que se dizem evangélicos, são aqueles que se dizem de Deus, aqueles que se dizem temente a Deus. São justamente eles que estão apoiando esse tipo de governo. Isso é a maior limpeza étnica do planeta, do mundo. Nem Hitler teve uma limpeza ética desse jeito. E o que é pior, o crente está apoiando isso. Bora lá continuar. É lógico que o Trump usou aquela malandragem. Tem coisa que parece bom, que você coloca, mas a finalidade é outras coisas. Ele disse que tinha muita gente ali, criminoso, que precisava ser deportado. E muitos bateram palma. O que é pior, as pessoas que bateram palma são justamente esses que estão fazendo parte da limpeza étnica, ou seja, as pessoas da América do Sul aqui, todas, inclusive Brasil, as pessoas da Ásia e as pessoas ali de alguns países do Oriente Médio. Eu disse alguns porque aqueles que apoiam eles podem fazer o que quiser que não tem limpeza étnica. A crentaiada parece que comeu merda. Porque se ele prestasse atenção lá no livro de Apocalipse, lá diz claramente que a besta do Apocalipse não deixa comprar e nem vender quem não concordar, quem não se submeter a eles. A verdade é que a maioria dos crentes evangélicos, eles achavam que essa parte seria alguém numa fila com uma canequinha na mão. Entendeu? Detiveram incorretamente mais de 170 cidadãos dos Estados Unidos, incluindo veteranos militares, bombeiros e até mesmo membros do Congresso. A gente já mostrou aqui no canal. A militarização de cidades democráticas adicionou combustível ao fogo. Trump ordenou o destacamento de milhares de guardas nacionais para Los Angeles, Washington, Memphis, Chicago e Portland, todas lideradas por prefeitos democratas. Por que será? Em coincidência, foi só coincidência. Alegando combater o crime, apesar de dados do próprio Departamento de Justiça mostrarem quedas nas taxas de criminalidade. No coração da capital. Lembrando, essas coisas eles tentaram aqui no Brasil. Lembrando, eles fizeram a mesma coisa no Brasil, ou seja, eles quiseram criar o tumulto para depois entrar com a solução. Entendeu? Então eles foram, sabe aquela bomba que tentaram jogar lá no aeroporto e por mais que o cidadão acionasse 2 vezes a bomba e ela não funcionou, aquilo era para criar um caos, para o exército tomar conta e depois pisar, derrubar a esquerda. Todas essas leis aí do terrorismo, toda essa lei do terrorismo foi criado pelo senhor Sérgio Moro, entendeu? Quando ele era ministro da Justiça, pelo Sérgio Moro e sancionada pelo Bolsonaro. Então, você se lembra que eles faziam piada que eles iam banir a esquerda? Porque eles achavam, eles criaram a lei para banir a esquerda. Mas, na verdade, quem está se ferrando
é ele mesmo. Então eles criam o caos para depois entrar com a polícia para dizer que você é culpado. Parece que lá nos Estados Unidos está dando meio que certo. As pessoas não prestam atenção. Mas aqui no Brasil foi por água abaixo. Tal. Washington, D.C., o senador Bernie Sanders endereçou a uma multidão estimada em 200 mil pessoas palavras que ecoaram por todo o país. Mike Johnson, o proeminente presidente republicano da Câmara dos Representantes, chamou a estes comícios eventos de ódio à América, expressando sua forte desaprovação. Meu Deus, como ele está enganado! Milhões de americanos estão a manifestar-se hoje, não porque odeiam a América. Estamos aqui porque amamos a América. Abre aspas, este momento não é apenas sobre a ganância de um homem, a corrupção de um homem ou o desprezo de um homem pela Constituição. É sobre um punhado de pessoas mais ricas da Terra que, em sua ganância insaciável, sequestraram nossa economia e nosso sistema político para enriquecerem às custas de famílias trabalhadoras em todo esse país. Eu já disse isso para vocês muitas vezes, mas parece que vocês não prestam atenção. O Donald Trump, na verdade, o que ele quer ser o cara que liberta Israel através do genro dele. Através do genro dele. Então ele vai libertar Israel e vai tentar dominar o mundo juntamente com Israel. Esse é o plano dele. Esse é o plano, que ele é uma espécie de sacerdote. Na verdade, o genro dele seria o sacerdote e ele ser um sacerdote paralelo ali, causando uma paz no mundo. Só lembrando que as guerras que existem hoje entre Rússia e Ucrânia foi incentivada pelo Donald Trump, que agora ele está apertando o Zelensky para que o Zelensky pare a guerra. Mas foi uma guerra começada por ele, Donald Trump, incentivada, porque ele quer sair como herói, como alguém que parou uma guerra. Somente detalhe, foi ele que gerou essa guerra. É as mesmas coisas? É a mesma coisa que ele está fazendo é com as taxação nos países. Ele taxa os países reagem e aí ele vem com aquela conversa que aquele país está prejudicando os Estados Unidos. Mas quem colocou a taxa foi ele. Aí eles vão sentar para negociar e ele diz que ele foi o libertador que conseguiu negociar uma melhor estratégia. Só que foi ele que inventou. Quer dizer, a pessoa tem que ser muito trouxa para comprar uma briga dessa. Por quê? Ele está confiando na força bélica do país dele. É nisso que ele está confiando. Porque os Estados Unidos sempre foi um país que, por décadas, se preocupou belicamente, fazendo os melhores armamentos do mundo. Então é somente nisso que ele está confiando. Entendeu? Que eles têm o maior poder bélico do mundo e qualquer um que peita ele entra para um cano danado. Sabe o que eu acho engraçado? É que é na cara de todo mundo e quase ninguém fala sobre isso. Por exemplo, quantas vezes você liga aqui a televisão, as mídias, jornais, todas as mídias dizem assim, o comunismo não funciona. Agora eu te pergunto, se o comunismo não funciona, se é uma coisa falida, derrotada, para que é que você tem que criar embargos econômicos para impedir que o cara seja o que ele quer ser? Na verdade, os Estados Unidos nunca foi contra comunismo nenhum. Na verdade, ele é contra o comunismo que ele não ganha em cima. Se ele não estiver ganhando em cima, aí ele é contra. É isso que eles fazem. É isso. Ele não é contra ditador, não é contra fascismo, não é contra nada. Desde que o fascismo está dando lucro a eles. Ele não é contra, nunca foi e nunca vai ser. Ele é contra aqueles que não querem
dar o que eles querem. Então, se qualquer país do mundo rejeitar, falar assim, o meu petróleo você não vai ter mais, as minhas terras raras você não vai ter mais, imediatamente aquele país é o inimigo. É o Satanás, é a mão de Deus contra ele. Aí eles se acham a mão de Deus contra qualquer um que não beije a bunda deles. Pois é, mas eu estou vendo isso aí meio que cair por terra. Existe um ditado que diz, desengano da vista é furar os olhos. Então não é porque você tem a maior força bélica do planeta que não existe alguém que já se preparou e se armou e ficou quietinho. Porque existe aquela coisa de você ficar contando vantagem, bravata, mostrando quem você é. Mas existe aquela coisa que a pessoa fica calada ali, só estudando um jeito. E quando todos pensam que não, a coisa cai. Grandes impérios, muito maior do que os Estados Unidos, com domínios de 1000 anos, caíram como uma abóbora. Não, a abóbora já está no chão. Caíram como um mamão maduro, como uma jaca madura, e sem poder nenhum de reação. É simples assim. Fecha aspas. E o Sanders ainda enfatizou o caráter histórico do momento. Abre aspas. Hoje há mais pessoas nas ruas em mais comunidades por todo o nosso país do que jamais vimos na história dos Estados Unidos. Fecha aspas. Em Atlanta, onde entre 10 mil e 25 mil manifestantes marcharam, a ativista Stacey Abrams foi ainda mais incisiva. Abre aspas. Estamos vivendo um momento em que etnofascistas estão no comando do governo. A verdade é que os Estados Unidos, a vida inteira, ele, através da propaganda feita por Hollywood, através da propaganda feita pelas TVs americanas, seriados, Netflix, eles sempre venderam uma imagem que os juízes deles são juízes honestos. Eles sempre venderam a imagem de que os seus presidentes da República são pessoas honestas, capazes de brigar pelo povo. Então, e essa cultura foi vendida mais de 60 anos, as músicas americanas vendidas mais de 60 anos, a ponto de que um país como o Brasil, ele não tem uma identidade musical a não ser identidade americana. Ele não tem uma opinião. Se eu perguntar para um moleque de 16 anos se ele conhece a história do Brasil, é lógico que ele não conhece. Mas acontece que aqui dentro você recebe um bombardeio através de Discovery Channel, através de History Channels e através das mídias, de jornais e de filmes, toda a cultura americana. Então o camarada, ele sabe de quando começou os Estados Unidos até o dia de hoje, porque é bombardeado com uma cultura americana. Mas você não sabe nada, absolutamente nada do seu país. Ah, e outras coisas. Aqueles juízes, todo aquele julgamento. Então passa para você a impressão de perfeição, que a causa é justa, mas na verdade não é. O país que tem o maior número de pessoas presas etnicamente falando é os Estados Unidos. Mas cadê a justiça americana? Cadê essa justiça? Não existe. Mas essa justiça só existe nas telinhas. Toda vez que for fazer uma guerra, que for fazer um filme de guerra, esse filme de guerra tem que passar pelo crivo do presidente americano, porque senão não aprova. Por que será que você nunca ouviu dizer que foi a Rússia que ganhou a guerra? Mas foi a Rússia que ganhou a guerra. Os Estados Unidos ganhou na parte dos aliados. Itália, França, dos países aliados. Mas quem invadiu a Alemanha e tomou
conta da capital e eliminou Hitler foi a Rússia. Mas quantos filmes você já viu falando sobre isso? Na verdade, é nenhum. É um documentário ou outro que dá uma pincelada no assunto e acabou. Agora, contando as vitórias americanas, tem centenas e dezenas e milhares de filmes. E você fica achando que foi eles. Então você é bombardeado, entendeu? Por filmes, por seriados. E eles na cara de pau. Na cara de pau. Se eles fazem um filme, um seriado, onde tem um bandido, o bandido vai ter sempre a característica. O bandido é russo, é filho de russo, ou é venezuelano aqui da América do Sul. Por que será isso aí? Por que você acha que é isso? Entendeu? Você não conhece nenhum russo, você não conhece nenhuma pessoa russa, mas para você o russo não presta. Da onde é que você tirou isso da cabeça? E alguns dizem, lá na Rússia não tem igreja evangélica. É lógico que tem. Só que a igreja é controlada pelo Estado. Não sei essa farra do boi de bancada evangélica. Mas tem. E agora a bola da vez é a China. Tudo que não presta é a China. Então, tudo de ruim. Eu cheguei a ver um pregador esses dias dizer, pregador famoso dizer, que na China é proibido igreja evangélica. Não, não é proibido. Nunca foi e nunca vai ser. O que na China é proibido é você fazer templo. Você pode fazer reunião na sua casa a hora que você quiser e com quem você quiser, ninguém tem nada contra. Mas eles não vão te alugar uma televisão, eles não vão te alugar um espaço para que você faça uma igreja. Mas você pode pregar o evangelho no famoso boca a boca para quem você quiser e se reunir na sua casa ou alugar lá um espaço e fazer a sua reunião. Mas você não é dono, não. Porque as igrejas são o maior antro de manobra que existe no planeta. Haja visto o que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Quem apoia toda essa loucura, mesmo sendo loucura? Não é os evangélicos? Como eles não conseguem ver essa loucura? Como eles não conseguem ver? Eles não conseguem porque tem alguém manipulando. E é justamente isso. As igrejas. A igreja não deixa você pensar, raciocinar por sua própria cabeça e fazer uma análise fria da situação. Eles pensam por você. Quando nacionalistas cristãos estão fazendo política econômica, quando temos uma polícia secreta nos dizendo quem somos. Seu destino é a divisão, seu destino é a destruição e seu destino foi negado. Fecha aspas. Bill Nye, o popular apresentador científico The Science Guy, compareceu aos protestos em Washington para criticar duramente a administração Trump. Abre aspas, eles não avançam o progresso da ciência, eles dificultam, em detrimento da saúde, do bem-estar e da competitividade global. É uma receita para o fracasso. Fecha aspas. Estamos aqui pelo mesmo motivo que os nossos antepassados se reuniram aqui em 1776. Queremos que o nosso governo funcione sem um rei. O nosso governo baseia-se em ideias consagradas numa Constituição. Entre outras características notáveis, ela garante a nossa liberdade de expressão. Como estamos a fazer... Na verdade, meu amigo, você tinha que defender a democracia, não é no king, não é sem rei. É sem democracia que não dá para viver. Senão é uma ditadura. Porque se o rei não é democrata, também não adianta. Então o problema não é o sistema de governo, é quem governa. Se a pessoa quer governar, entendeu? Com autoridade, quer
e domínio sobre todas as cabeças da pessoa. Esse é o grande problema. Fazer aqui hoje. Em vez de obedecer às ordens de um monarca, concordamos em formar uma democracia, em trabalhar juntos e em seguir as leis que dela derivam. Agora, deixa eu encerrar aqui. Por acaso, o Donald Trump enganou alguém? Por acaso, essas pautas de governo já não era pregação de governo dele? Ele enganou alguém? Ou vocês estavam ouvindo o que gostava e agora está ouvindo o que queria e agora está se rebelando porque parece que você não entendeu? Porque era isso que ele pregava. É o mesmo aqui no Brasil. O inelegível pregava essas coisas no Brasil. Era isso que ele pregava. Então, qual seria a reação? Que outro tipo de governo ele faria se o que ele pregava era exatamente essa pauta? Pois é, vou ficando por aqui e você vigia. Fique com Deus, se é que todas essas coisas aí têm a ver com Deus. É lógico que não, mané. Tem a ver com domínio pessoal.